A Câmara aprovou nesta semana um projeto que prevê a reabertura das escolas e faculdades durante a pandemia. O texto, que torna esse tipo de serviço essencial, segue agora para o Senado. Bom, sobre esse assunto a gente vai conversar com a deputada Joyce Hasselmann, do PSL, que foi autora da proposta. O Otávio participa comigo dessa conversa. Relatora, desculpe. Ela foi relatora, a proposta são de outras duas deputadas, uma do Cidadania e uma do Novo. Deputada, muito obrigada pela sua presença aqui no Em Ponto. E eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente por que é importante esse projeto e qual segurança que esse projeto dá para si, num momento de caos da pandemia, como a gente tem assistido, com falta de kit de intubação, com falta de oxigênio, se as escolas podem ser fechadas nesse momento, se a gente não fica com a obrigatoriedade da escola estar aberta em qualquer situação. Bom dia, prazer falar com vocês. Bom, vamos lá. O texto inicial das duas parlamentares que você disse, a Paula Belmonte e a Adriana Ventura, era um texto com apenas 2 parágrafos, né? Eu peguei a relatoria do projeto e o relatório ficou muito mais extenso, porque nós avançamos nas questões de protocolos e também nessas questões que você acabou de questionar, quer dizer, prevendo em caso de uma fase roxa, por exemplo, em São Paulo. Em caso de uma fase roxa, em caso de haver critérios técnicos objetivos para o fechamento dessas escolas, por óbvio que elas serão fechadas. Agora, a escola tem que ser a primeira a abrir e a última a fechar. Assim tem sido no mundo todo. Só o Brasil e o Sudão estão nesses níveis que nós estamos até agora, com mais de 300 dias sem aulas para as crianças. E a escola, segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo a Unicef, segundo a Unesco e segundo todos os órgãos respeitáveis, né, de saúde aqui do Brasil, é um ambiente muito seguro para as crianças. Se os protocolos forem implementados, e eles têm que ser, porque eu deixo isso muito claro no texto, o risco de contaminação entre crianças é muito pequeno, a gravidade também da contaminação entre crianças é muito menor, e quando a gente compara o que está acontecendo agora no Brasil, com as crianças fora da sala de aula, muitas crianças que só têm a única refeição do dia na escola, crianças que estão sendo vítimas de todo tipo de violência, estão longe da escola, crianças que estão perdendo anos e anos e anos de alfabetização. Segundo dados da Unesco, nós vamos levar 10 anos para conseguir compensar essa fase de alfabetização que essas crianças perderam. E em relação à evasão escolar, nós retrocedemos 20 anos. Então, é muito retrocesso mesmo, e por isso esse projeto transforma a educação presencial em atividade essencial. Mas, é claro, além dos protocolos, com rodízio, o ensino híbrido vai continuar. Não é simplesmente pegar as crianças e amontoar as crianças dentro de uma sala de aula. Não é isso, né? Há toda uma série de protocolos e para que as crianças voltem com a mais absoluta segurança à sala de aula. Deputado, é o Otávio aqui do Rio de Janeiro, bom dia. Oi, menor Otávio. dúvida de que escola tem que funcionar. Mas o foco não deveria ser a imunização da comunidade escolar e não uma lei federal que vai tratar o Brasil ali tão desigual, de forma igual? Está no meu projeto também, está no relatório, Otávio, né? Que dentro do Plano Nacional de Imunização já há um critério de prioridade para professores. O que eu fiz no relatório? Eu passei o professor para a prioridade da prioridade. Então, não só o professor, mas a merendeira, o porteiro, toda a comunidade escolar, justamente para que esses educadores, esses profissionais da educação tenham acesso mais rápido à vacina e possam voltar às salas de aula. De novo, seguindo todos os protocolos. Você sabe que a maior preocupação da comunidade médica, e há uma carta aberta que foi assinada por milhares de médicos apoiando o relatório que foi aprovado na Câmara, o relatório que nós construímos. A maior preocupação da comunidade médica, por exemplo, é na hora do intervalo, do recreio, né, em que as crianças vão tirar a máscara e podem conversar, estar mais perto uma das outras. Então, manter o distanciamento mínimo, todas as escolas, obviamente, terão que oferecer o álcool em gel, a máscara. Esse cuidado, né, com os protocolos é feito também pelos pais e pelos professores. Eles se transformam em uma espécie de fiscal da escola, vão poder trazer à luz da comunidade se alguma escola não tem condições de funcionar. Então, e o fato de tornar a educação uma atividade essencial, a educação presencial, é algo que extrapola a pandemia. Nós tornamos isso para todo sempre. Não é uma coisa agora, apenas em época de pandemia. É uma coisa que foi aprovada agora para proteger as nossas crianças, mas é algo que entra para a história do Brasil. A educação passa a ser essencial no país a partir da aprovação desse projeto. E os professores são resguardados aí, porque entram nessa fila de máxima prioridade para vacinação.
Deputada, só uma dúvida, se a lei sugere que a comunidade escolar tenha prioridade ou se ela obriga. Esse é o primeiro ponto. E o meu segundo ponto, Obriga. Não era mais fácil uma lei... Obriga, tá. Então, Obriga. Não era então mais fácil uma lei assim, toda escola deverá ficar aberta desde que a comunidade esteja 100% vacinada. Não, mas aí, quando você entra no critério do 100% vacinado, Otávio, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Primeiro, tem as idades dos educadores, né? Então, obviamente, aquele educador que é de grupo de risco, ele não volta para dentro da sala de aula, porque ele está dentro de um grupo de risco. Então, ele vai entrar numa fila de vacinação, ele vai ser vacinado, mas é muito provável que esse educador fique nas aulas remotas, nas aulas online. Quando você obriga 100% da vacinação, nós vamos condenar as nossas crianças a mais um ano, quem sabe até 2, longe da sala de aula. E o prejuízo é absolutamente incalculável, é algo muito grave para as crianças. O que nós estamos fazendo é colocando o professor na prioridade da prioridade. Então, ele passa lá na frente, né? Ele é uma atividade essencial, como médico, por exemplo, então ele passa lá na frente na vacinação. Mas não existe a obrigatoriedade de 100% da comunidade escolar vacinada para que só então as crianças voltem para a sala de aula. Até porque as aulas voltam com rodízio, as aulas voltam num percentual menor em volume de alunos dentro da sala de aula. Então, todo esse equilíbrio é feito pelas secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social. Esses protocolos e esse calendário de imunização é feito em conjunto aí pela secretaria, segundo o que está no relatório. Esse equilíbrio que tem que ser que é um equilíbrio frágil, que tem que ser muito bem construído, né? Porque tem gente na escola que não é professor e tem gente que vai trabalhar e que se submete ao risco, a merendeira, o pessoal da limpeza, o pessoal que faz segurança, contém segurança, essas pessoas estão sujeitas ali ao transporte público, não estão na prioridade de vacinação, então é complicado, né? Não é só aluno mas e professor. No relatório está. Não, no relatório está. Eu coloquei a comunidade escolar como um todo. Então, não é só o professor, é a merendeira, é o porteiro, são todos aqueles que estão dentro da comunidade escolar. Agora, a gente precisa prestar atenção em números. Você veja que os levantamentos mostram que nós temos, dentro de home office ou do trabalho dentro de casa, nós temos aí, em média, 9, 10, 11 milhões de brasileiros. Os outros, de uma forma ou de outra, estão trabalhando. Então, o que se fez até agora foi tampar um sol com a peneira e afastar ainda mais, abrir o abismo ainda mais entre a educação pública e a educação privada. Você veja que as crianças da rede pública, elas não tiveram aula online. Talvez tenham em grandes centros. Agora, vamos lá para Catimbaú-Buíque, divisa de Alagoas com Pernambuco. Você acha que essa criança realmente teve um tablet, teve internet e teve aula durante esse tempo todo? Ela passou longe de qualquer tipo do processo educacional, de alfabetização, numa idade muito importante. Essa criança ficou longe da única refeição por dia que ela tinha. Então, nós temos que tratar o Brasil como é o Brasil. Infelizmente, nós não temos as condições ideais na escola, nem fora de época de pandemia, na escola como um todo. Nós sabemos que há muita dificuldade. Muitas pessoas questionaram, olha, mas algumas escolas não têm saneamento básico. É verdade, como muitas casas não têm saneamento básico. Quando você sobe para o Nordeste, por exemplo, aqui mesmo, vamos para o extremo sul de São Paulo. Eu tive visitando aqui recentemente a comunidade da Portelinha, em um único cômodo sem banheiro, 10 crianças, pai, mãe, avô e avó, todos empilhados num único cômodo. Essas crianças, elas estão condenadas a tudo que você pode imaginar. Sem educação, sem alimentação, estão sujeitas à violência. Então, nós temos que olhar o Brasil para o que é o Brasil e não para uma ilusão do que é o país. Deixar essa criança fora da escola é o maior prejuízo que nós podemos causar para essa criança. Eu tenho mais de 500 estudos da comunidade nacional e internacional, de médicos e educadores, que mostram isso. Então, o texto foi construído realmente com base científica e com o apoio da comunidade médica e com o apoio da comunidade educacional.
E a gente não precisa nem ir para o interior de Pernambuco para ver essa situação que a senhora relata aqui em São Paulo mesmo e no Rio de Janeiro. É impressionante. As crianças sem acesso à internet, sem tablet, tentando ali se virar com o celular da mãe, a mãe com 5 filhos. É uma realidade muito complexa. Queria aproveitar a sua presença, deputada, para falar um pouquinho de política. A gente daqui a pouquinho vai conversar, eu e o Otávio, sobre uma declaração dada à revista Veja pelo ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, em que ele diz que houve incompetência do governo na aquisição das vacinas da Pfizer. Relata uma reunião da qual ele participou, que era para estar definido, mas que tudo parava no Ministério da Saúde. Como quem diz, a culpa não é do presidente, mas do ministro da Saúde da época, Pazuello. O Senado está fazendo a CPI, deve ouvir Weingarten. O que a senhora nos relata sobre as movimentações na Câmara? Bom, na Câmara, a situação é um pouco até mais tranquila nesse momento para o presidente da República, em que pese todos os erros crassos que ele cometeu nessa pandemia. Veja que nós temos 110 pedidos de impeachment, 110 pedidos de impeachment, e até agora nenhum foi pautado. É algo surreal. Em nenhum país sério do mundo isso aconteceria. Já imaginou alguma coisa assim no parlamento alemão, no parlamento americano? Um presidente com 110 pedidos de impeachment e nada acontecendo. E em relação ao Senado, onde acontece a CPI, acho que a coisa pode esquentar um pouquinho mais, né, para o governo, mas vão tentar fazer o Pazuello, me desculpe a expressão, é muito simplória, mas vão tentar fazer o Pazuello de boi de piranha. Essa que é a verdade. O Pazuello foi um incompetente? Foi. O Pazuello cometeu todos os erros que se podia imaginar e não se imaginar? Cometeu. O Pazuello deixou de comprar vacina quando deveria ter comprado? Deixou de comprar vacina. Quem mandava no Pazuello? O presidente da República. Então, por óbvio que no primeiro erro de Pazuello, se o presidente da República de fato quisesse enfrentar a pandemia de um jeito sério, ele teria exonerado. Afinal de contas, o cargo pertence ao presidente da República. Houve troca de ministro, como se troca de roupa para ir trabalhar no governo. E aquele que mais ficou, depois da crise com o Mandetta, foi justamente o mais subserviente ao presidente da República. Então, a culpa é do Pazuello? Sim, mas em primeira mão do presidente da República. Se o presidente da República acha que simplesmente retirar toda a responsabilidade, colocar num ministro que ele nomeou, que fazia exatamente o que ele mandava fazer, vai acalmar os ânimos daqueles que realmente querem uma investigação séria, ele está muito enganado. Ele está muito enganado mesmo. E em relação ao secretário de Comunicação, ele deveria ter dito isso antes, Ele deveria ter falado isso antes. Como lá atrás, quando eu vi os desmandos do governo, eu disse e deixei o governo. Você ter uma informação como essa, grave como essa, de que de fato milhões e milhões de doses não chegaram para imunizar brasileiros, para salvar vidas de brasileiros, por birra, por ideologia, ou sabe-se lá como é que se define o que passa na cabeça do presidente nesse momento, e o secretário não trazer essa informação no momento correto, imediato à tona, também é algo grave e ele tem que ser ouvido por isso.